Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública na Câmara Municipal discute o orçamento da educação para 2020. Gastar dinheiro com criança, no caso da educação, criança e adolescente, não é gastar, é investir. O plenário tem mais um dia de debate sobre a decisão da Prefeitura de suspender a cobrança de pedágio na linha amarela. E comerciantes do Rio temem prejuízos com o fim do horário de verão. Esse movimento vai cair com certeza com o fim do horário de verão. Quando as pessoas saem do trabalho ainda com o dia claro, elas são impulsionadas inevitavelmente a tomar um shopping. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com informações da audiência pública sobre o orçamento da educação para 2020. A cidade do Rio tem a maior rede de escolas públicas da América Latina e a pasta da educação é responsável pelo maior valor orçamentário da administração municipal para o ano que vem. A secretária Thalma Romero fez uma longa apresentação sobre a gestão, infraestrutura, programas, parcerias e ações da Secretaria de Educação, que tem a finalidade de garantir uma educação pública inclusiva, sustentável, democrática e participativa. Thalma falou do prazer em representar a maior rede de ensino público da América Latina, com 1.540 unidades e que atende 650 mil alunos. A gente tem uma grande responsabilidade, é uma das secretarias com maior orçamento da Prefeitura e isso faz com que a gente pense em todas as ações com muita responsabilidade para a população. Então a gente está investindo pesado nisso porque a gente quer todos os nossos alunos aos 6 anos de idade lendo. Também fizeram parte da mesa o assessor de orçamento da Secretaria, Marco Antônio Rosa Silva, o assessor especial, Misael Maia, e Eduardo Guedes, diretor de Mídia e Educação da Multirio, empresa municipal vinculada à Secretaria de Educação. A educação é a pasta com maior valor orçamentário. A Secretaria de Educação vai disponibilizar cerca de 7 bilhões e 400 milhões de reais para o próximo ano. Isso corresponde a um aumento de aproximadamente 10% em relação a esse ano. A Comissão de Finanças da Câmara apresentou questionamentos sobre as obras executadas, inacabadas e as previstas para o ano que vem e sobre ações da Secretaria para 2020. Nós estamos terminando essas licitações, avaliando qual é a real despesa para esse ano e qual será o impacto para 2020. A partir de que nós consigamos fechar esse número de 2020, nós vamos abrir o leque para novas contratações, novas licitações. O vereador Leandro Lira lembrou da deficiência de 30 mil vagas em creches da cidade e fez um apelo para que o projeto Pró-Educação seja regulamentado para que as creches conveniadas tenham acesso a mais recursos. Ele fez um compromisso público para destinar para esse programa verbas que economiza no seu gabinete com cortes de assessores. O garoto, a criança, quando ela é bem acompanhada nessa fase, quando ela tem a alimentação adequada, quando ela tem a atenção, o cuidado devido, as preocupações pedagógicas, a diferença que isso faz, a criança carrega para a vida inteira. De fato, tudo o que a gente consegue nessa primeira infância, essa criança leva de positivo para a sua vida. Na aprendizagem, na relação com o outro, na alimentação, na saúde. Então a gente precisa mesmo cuidar da primeira infância. O vereador Leonel Brizola quis saber sobre a lei dos pés descalços, as vagas na educação,
a educação em tempo integral e reclamou da falta de dados do crescimento da rede. O vereador Marcelo Ará ocupou a tribuna para falar sobre o sucesso do projeto Sábado Carioca, que acontece nas escolas municipais. O vereador Raimon disse que a educação tem que ser muito bem cuidada e se mostrou preocupado com o investimento no setor. Representantes da educação também se pronunciaram e fizeram suas reivindicações. No final da audiência, o vereador Célio Luparelli e a secretária Thalma fizeram um balanço da apresentação da pasta. Na gestão do prefeito Marcelo Crivella, ele proporcionou que uma professora de carreira hoje estivesse à frente da nossa pasta. Isso faz com que o nosso trabalho aconteça com muito mais celeridade, com mais importância daquilo que é o desejo, os anseios dos profissionais que estão lá na ponta. A Secretaria de Educação vem trabalhando isso e a participação hoje foi muito importante, tanto do grupo dos vereadores, quanto com o próprio sindicato e a representatividade dos pais. Eu achei uma ótima audiência. Entre aspas, gastar dinheiro com criança, no caso da educação, criança e adolescente, não é gastar, é investir, é investimento. Mas, de qualquer maneira, houve um acréscimo, segundo a própria secretária, de 10% no orçamento. Não é aquilo que nós gostaríamos, mas já é, pelo menos, uma sinalização da preocupação no investimento daquilo que a própria Constituição preconiza, que é tratar a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E como nós acreditamos que não há outro caminho para criar cidadania, para estabelecer justiça social, para criar uma grande nação que não seja educação, eu acho que nós temos que cada vez evoluir mais. Mas 10% já é uma sinalização positiva. Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores discutiram e votaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. 2 projetos de autoria do Poder Executivo foram aprovados. O projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020 foi aprovado em primeira discussão. E o projeto de lei complementar que define critérios de uso, parcelamento e edificação no bairro de Jacarepaguá foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei de autoria da vereadora Luciana Novaes, que inclui o dia da caminhada do Cantinho da Geriatria no calendário oficial da cidade, também foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto é muito importante, pois ajuda a saúde dos nossos idosos, o bem envelhecer. É uma caminhada que ocorre 2 vezes ao ano, que já tem 3 anos que acontece aqui em Copacabana e a promoção dos nossos idosos é muito importante para a nossa cidade. Durante a sessão, os parlamentares também discutiram a questão da concessão da linha amarela. A tarifa é exorbitante. Precisa fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 51 vereadores da Câmara pensam igual. A única questão que nós estamos divergindo é o campo de batalha. Nós estamos entrando num campo de batalha de enfrentamento ao judiciário, quando nós éramos para entrar no campo de batalha, lá no judiciário e provar a ele, somando forças, o Executivo, o Legislativo, o Tribunal de Contas, de preferência os 51 vereadores da Câmara nessa reunião no Tribunal de Justiça, mostrando ao Tribunal de Justiça que nós estamos em prol do interesse público. Eu sempre achei absurdo a cobrança de pedágio. E, na realidade, o nosso país está virando uma indústria. Não se pode fazer uma viagem de 400 quilômetros sem pagar 200, 250 reais de pedágio na ida e na volta. Isso tem um impacto no bolso de todo mundo. Isso tem impacto no transporte de cargas. E está virando um absurdo, presidente. Esse contrato da Lanza é uma vergonha. A gente falar que dessa forma a gente expulsa a parceria público-privada, eu não acredito. Eu sou a favor, sim, é importante trazer as empresas, é só o Executivo, o Legislativo, a iniciativa privada, a sociedade civil como um todo, unidos, que a gente vai conseguir sair desse momento delicado financeiro que a gente passa na nossa cidade, num momento, sim, de crise moral, crise ética. Isso é pior, muito pior do que qualquer questão que a gente fique preocupado aqui, se vai vir a iniciativa privada, se não vai vir. A gente enfrenta um momento muito pior de crise moral. Por que só agora? E por que o Crivella vetou
constantemente os projetos aqui da Câmara de Vereadores que pediam nota fiscal, isenção para os táxis, pedágio de cobrança só de ida. O Crivella vetou todos esses. É uma coisa inacreditável. Acho que se a gente votar isso numa sexta-feira por causa de um único dia, nós estamos votando uma extraordinária numa sexta e ordinária na segunda seguinte, um único dia útil, a gente vai estar favorecendo a própria concessionária e vai dar argumento para ela brigar. Por fim, na verdade, por trás disso tem o desespero do Crivella, que chegou, fez um vídeo, porque ele não pode ser desobedecido, ele tem que punir. Aí ele vem e fala, agora elas vão voltar, agora vai demorar um pouquinho para eles vão demorar a voltar a cobrar o pedágio, ou seja, quebrei tudo, agora eles vão ver quem é que manda. Aí os caras falam, não, vou voltar a cobrar na sexta. Qual é o desespero? Vamos rápido, vereadores, aprova aí para poder ter razão. Eu acho sim que nós temos que nos unir e votar esse projeto na sexta-feira para mostrar definitivamente que a farra do boi acabou e se o corpo jurídico maravilhoso assim entender entrar na justiça para tentar caçar essa liminar, que nós tenhamos que fazer uma nova extraordinária com prazo de 3, 4, 5 ou 10 dias, nós já vamos estar mostrando para todos que nós estamos realmente imbuídos no espírito de acabar com tudo que é errado na cidade do Rio de Janeiro. Legislativo discute orçamento para 2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Desastres ambientais são temas de seminário para jornalistas na Câmara do Rio. Debate público discute a atualização no licenciamento de mesas e cadeiras em calçadas. Cirurgiões dentistas da Força Aérea Brasileira são homenageados com a entrega de moções de louvor e aplausos. E Câmara do Rio realiza solenidade em comemoração ao Dia dos Professores. E você vai ver no próximo bloco, o fim do horário de verão pode trazer prejuízos ao comércio da cidade. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. O Dia Mundial da Poupança é comemorado nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de poupar. Para falar sobre poupança, eu recebi no estúdio, para uma entrevista, o professor Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Professor Ricardo Teixeira, por que é tão difícil economizar? Olha, eu acho que existem vários motivos para essa dificuldade, mas o principal deles, no caso do Brasil, é que nós temos uma população muito jovem, uma população que, por ser jovem, quer consumir imediatamente, e aí, por não planejar e querer consumir imediatamente, acaba tendo dificuldade de poupar e, eventualmente, até extrapolando além dos seus próprios ganhos, das suas possibilidades. Mas, basicamente, o motivo é esse. Agora, existem também outros fatores que, nos Estados Unidos, por exemplo, são muito normais, muito comuns, que é a questão de você ter um excesso de crédito sendo oferecido, você ter estímulos do comércio, que a gente tem aqui também, mas não é o principal motivo no Brasil. Nosso principal motivo é a falta de planejamento e a vontade de consumir que os jovens naturalmente têm. A gente sabe que é muito importante poupar, né? Agora, o Dia Mundial da Poupança quase não é falado, né? Por quê? Pois é interessante que esse dia foi estabelecido no Brasil em 1935 e a gente ouve tão pouco falar nele. Eu acho que a gente deveria falar muito mais para conscientizar a população brasileira da necessidade de fazer essa poupança. As pessoas não falam porque as pessoas normalmente não estão pensando em fazer poupança, então esse é um dia que não é importante, porque até ele não é importante do ponto de vista de falar, porque na realidade ele até restringiria um pouco os seus gastos, quando na realidade você deve olhar ao contrário, que a maneira que uma nação tem de construir riqueza, a maneira que as famílias têm de construir riqueza, a maneira que cada um de nós tem de construir riqueza é poupando. Não necessariamente com a caderneta de poupança, a maioria das pessoas confunde poupar com caderneta de poupança. Mas é poupando, é não gastando tudo que você tem. É estabelecendo objetivos e metas para que você possa construir
há possibilidade também de fazer as compras que você quer. Eu, antes de entrar aqui no estúdio, estava conversando ali fora com uma pessoa que sozinha, com filhos para criar, comprou apartamento, educou todos os filhos e agora tem uma boa vida pela poupança que conseguiu fazer ao longo desse período. E essa poupança não necessariamente você não vai gastar, não é isso. Não é só para entesourar e guardar o dinheiro. É uma poupança para poder consumir aquilo que você quer com, vamos dizer assim, uma tranquilidade muito maior. Existem várias formas de poupar, ou seja, não só apenas a caderneta de poupança, né? Aliás, que rende menos do que o passado. A gente consegue daí um caminho das pedras para a população? Pois é, para você poupar, o que você precisa fazer é uma lista, e tem que ser uma lista, tá? Ela aí pode ser no papel, ela pode ser eletrônica, você vai decidir. Mas você precisa colocar quanto você tem, ou quanto a família tem, de receita, de ganhos, líquidos sempre, tá? Já abatido, tudo que, vamos dizer assim, já foi tirado do seu salário antes de você recebê-lo. E aí, quanto a família ou a pessoa gasta. Dá uma olhada em como é que ficou essa conta. Sempre tem que estar sobrando, ou seja, as suas despesas têm que caber do seu salário. Mas aí, a partir do momento que você sabe onde você gasta e quanto você ganha, quanto você tem ali para gastar, você vai ver que ajustes são necessários fazer na sua relação de gastos. Mas isso precisa estar visualizado, né? Pois é, ou seja, a gente precisa ver o que entra realmente e o que sai. Precisa estar visualizado, porque senão, só de cabeça, você não consegue fazer a conta. E aí você vai olhar daqueles gastos que você normalmente tem, o que você pode cortar, o que você pode diminuir e não vai fazer falta. O que você quer diminuir, o que você gostaria de diminuir, mas eventualmente não pode. E vai fazendo a separação e vai vendo onde você efetivamente pode cortar. Quando sua lista estiver pronta, pare para pensar nos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você pretende construir? Para que você quer poupar? E, eventualmente, você vai ver que dentro daqueles gastos, talvez, você ainda possa fazer outros cortes. Bom, aí você vai fazer seu planejamento de quanto você vai gastar normalmente no seu mês, quanto você vai poupar e, eventualmente, quanto você também vai gastar com lazer, porque ninguém consegue só poupar o tempo todo. E você vai começar a verificar, ao longo do tempo, que você está construindo aquela riqueza que a gente falou aqui anteriormente e começa a ver o dinheiro sobrar. Mas uma coisa muito importante é que na sua contabilidade você separe quanto você quer colocar para, por exemplo, a educação dos filhos, quanto você quer colocar para a troca de um carro, quanto você quer colocar para um lazer de uma viagem, que também faz parte dos seus sonhos e merece que você poupe para isso. Não vai ser um gasto depois? Sim, mas você vai poupar anteriormente. E coloque sempre separadamente quanto é que você tem para cada uma dessas, a gente chama de rubricas, né? Então, para cada uma dessas rubricas. E a partir do momento que você começou, não desvie. Vá até o final. E você vai ver que a felicidade que você vai ter ao conseguir atingir aquelas metas no primeiro momento e os objetivos no segundo momento, vão recompensar tudo que você deixou de consumir durante esse tempo para poder atingir o que você queria. Professor Ricardo Teixeira, muito obrigado pelas informações. A Câmara Municipal do Rio homenageou com moções funcionários da imprensa da cidade. O auditório da Câmara Municipal ficou lotado de funcionários da imprensa da cidade. Ela tem por finalidade a disponibilização do Diário Oficial do município do Rio de Janeiro. Nele são publicados os atos oficiais da Administração Pública Executiva Municipal, além de serviços gráficos para todos os setores da administração do município. Também são produzidos livros, folhetos e outros tipos de impressos para divulgação dos serviços e projetos do município. Foram homenageados com moções o subgerente de impressão da empresa municipal de artes gráficas e outros 2 subgerentes, além de um assessor. Eles discutiram a possibilidade de que vire uma autarquia. Há muitos anos eles trabalham ofertando serviços importantes de informação à população carioca, mas eles ainda não foram autarquizados, eles não são uma autarquia, ou seja, não são servidores públicos direto. Então, a gente precisa presentear a população do Rio de Janeiro, tornando toda essa máquina como uma autarquia para finalmente trabalhar ligado diretamente à prefeitura e à população. Um projeto de lei em tramitação no Senado pode acabar de vez com o horário de verão no país. Por enquanto, por decreto do presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão está temporariamente suspenso, para a insatisfação de comerciantes que temem prejuízos com a medida. Não vai ter sol até mais tarde este ano. O fim do horário de verão encurtou o tempo de praia do Carioca. A decisão do governo federal é polêmica e divide a sociedade. Sou contra. Por quê?
Para mim, no meu caso específico, atrapalha a minha vida de acordar mais cedo e sair de casa mais cedo, a insegurança do Rio de Janeiro. Você volta mais cedo para casa, mas sai também de madrugada para ir trabalhar. Eu acho que se vale a pena economizar, eu acho que tem que voltar, né? Não importa se eu não gosto, né? O que importa é a economia para o país, né? E não é o momento de você estar abrindo mão de qualquer economia, né? Os donos de bares e restaurantes do Rio fazem coro com os que são a favor do horário de verão. Eles alegam que vão perder mais ainda, já que o setor vem tendo menos clientes por causa da crise econômica e da violência. Esse movimento vai cair com certeza com o fim do horário de verão. Quando as pessoas saem do trabalho ainda com o dia claro, elas são impulsionadas inevitavelmente a tomar um chopinho, aquele calorão no Rio de Janeiro. A gente acaba com a ideia de tomar um chopinho, comer um petisco e ocupar os bares da cidade. Com o término desse horário, a noite vai chegar mais cedo e vai tornar mais fraco esse torno. O movimento com o horário de verão foi muito bem-vindo durante todo esse tempo que persistiu e para nós vai causar um impacto negativo no nosso segmento. O horário de verão foi adotado pela primeira vez na história em 1916 pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O país sofria com a falta de petróleo e velas e precisava economizar carvão usado na produção de energia. No Brasil, o horário de verão chegou em 1931. Foi por decreto, então o horário de verão ficou instituído entre 1931 até 1933, quando foi finalizado. E novamente ele volta a ser instituído durante os final dos anos 30 e anos 40. E aí fica um hiato realmente de horário de verão até 1985, quando ele vem novamente com a instituição via decreto também. E a partir daí, com aquela informação sobre o tipo de economia, de eletricidade, então foi uma grande novidade na época, né? Então a gente nunca passou, várias gerações nunca passaram por aquela situação de você antecipar um horário, 1 hora, e a partir daí você ter 7 horas da noite, você ter uma luminosidade natural. De acordo com especialistas, atrasar o relógio em 1 hora na estação mais quente do ano não representa economia significativa de energia. Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ela foi de 0,5%. De acordo com o levantamento do Instituto Acende Brasil. Mas o horário de verão reduziu a demanda no horário de pico do consumo, que era entre 18 e 20 horas. Só que o governo alega que esse horário de pico foi antecipado para bem mais cedo e, por isso, não haveria mais motivo para manter o horário de verão. Foi criado para que você distribuísse um pouco a ponta do sistema, ou seja, todo mundo acendendo junto lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos, etc., etc., e no horário que era de 6 às 8 horas. Mas no momento que o ar-condicionado começou a ser o ator principal de consumo em locais quentes como o Rio de Janeiro, por exemplo, essa ponta foi deslocada anteriormente, quer dizer, perdeu o sentido da ponta 6 horas, 7 horas, 8 horas. O pico hoje no Rio de Janeiro deve estar em torno de 3 horas. Por quê? As fábricas estão rodando e os ar-condicionados nas residências estão desde 2, 3 horas da tarde. Para os médicos, a discussão não pode se limitar a questões técnicas e econômicas. Os especialistas dizem que a perda de 1 hora de sono no horário de verão se junta a problemas da sociedade moderna que fazem as pessoas dormirem bem menos. E a privação do sono pode levar a doenças graves como diabetes, hipertensão e infarto. Dentro do organismo, a perda de horas de sono provoca um desequilíbrio hormonal. Aumenta o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e diminui a produção de leptina, o hormônio da saciedade. Por isso, segundo o neurologista Tiago Aguiar, dormir pouco pode fazer engordar. A questão está relacionada à alteração hormonal. Vários hormônios são alterados quando se tem alteração, quando se dorme menos. E o principal estímulo, na verdade, é a alteração do hormônio leptina, que é um dos hormônios relacionados à saciedade, que acabam sendo alterados de forma a estimular o consumo de carboidratos ao longo do dia. Carboidratos, proteínas de uma maneira geral, aumentando o aporte calórico e facilitando o ganho de peso. Em meio a tanta polêmica, o horário de verão pode ser banido de vez do Brasil.
tramita no Senado um projeto que pretende acabar com ele. Mas especialistas do setor elétrico não concordam, até porque o tema é discutido num período de estagnação econômica e consumo menor de energia. Eu acho que isso poderia ser avaliado anualmente, porque eu posso ter uma situação de um crescimento econômico do Brasil, um crescimento de consumo, porque o Brasil, a população tem uma demanda reprimida muito grande. Se eu soltar, vamos dizer, a economia, se eu soltar renda para a população, vai ter gente trocando a sua geladeira, comprando outra televisão, etc. Tal, vai consumir energia elétrica. As cidades vão consumir muita energia elétrica, cada vez mais sensores, etc. Tal. Então, o Brasil se deu uma alavancada, porque a gente está discutindo isso numa crise econômica, em que o consumo está reprimido, está caindo, então, o estabilizado, caindo. Então, se eu tiver um desenvolvimento econômico, eu vou ter mais consumo. E aí eu posso não ter fonte de geração, exatamente porque eu não tenho ainda uma matriz para segurar tudo isso. E aí eu acho que talvez o horário de verão fosse novamente muito importante. Então, eu acho que isso deveria ser discutido ano a ano e não cortar eternamente. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.